Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, tenho pós-graduação em saúde mental. Hoje mais uma quarta-feira especial, né? Quarta-feira que é o dia aqui dos nossos vídeos, né? Das nossas orientações, das nossas direções, dos temas que eu trago aqui pra gente trabalhar. Esse canal voltado para você, dependente químico, que busca entender um pouco mais, né, o que é a dependência química e como ela tem afetado várias áreas da sua vida, te prejudicado, né, primeiro de tudo a sua saúde física e mental, prejudicado seus objetivos de vida, fazendo você perder família, emprego, enfim, né, em todas essas perdas associadas ao uso abusivo de drogas. Famílias, hoje, né, tinha um mosquitinho aqui. Famílias, hoje, né, eu trouxe um tema especial, foi tema que eu trabalhei com as famílias da Estrela da Manhã na segunda-feira, tá? Hoje é quarta-feira, dia 27, né, de maio de 2026, tá? E o objetivo desse tema é trabalhar com você familiar. Você que ainda está meio perdido, seu ente querido se encontra num processo de tratamento dentro de uma clínica, e é extremamente importante você entender, né, como a melhor forma de você trabalhar com esse ente querido, mesmo obviamente estando internado, ou seja, a sua mudança de comportamento, a sua mudança de fala, as iniciativas que você precisa ter, né, aquilo que você precisa estar coordenando, ouvindo os profissionais terapeutas, né, da comunidade, da clínica que seu filho está internado, até aquele que não está internado. Eu atendo bastante paciente que está ali nessa busca, né? Tem um pessoal aí que está na busca diária ali, né, incansável, de tentar, né, interromper o uso, e a gente sabe o quão doloroso que é, né, viver isso na pele. Então, para você, né, família, para você dependente químico que está nessa luta, né, para você profissional também que me acompanha, temos vários companheiros aí que prestigiam o canal, sempre um abraço a todos vocês, né, com todo respeito, carinho e amor por aquilo que nós fazemos. Fica até o final do vídeo, né, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda nos comentários, participa, compartilha, manda para os grupos de apoio, tem muita gente precisando de ajuda, tá bom, pessoal? Bom, o tema de hoje, como eu falei, eu usei na reunião de segunda-feira na Estrela da Manhã, com os familiares, né, dos nossos meninos, nossos acolhidos aqui. Então é um tema que eu entendi, né, até falar um pouquinho mais alto aqui com o microfone, porque o pessoal tá fazendo espiritualidade lá no fundo da minha sala. Então, assim, é importante você entender essa construção dentro desse tema. Então vamos lá. O tema de hoje é a construção, mudar a perspectiva do dependente químico, desse adicto, né, entendendo como que a mente dele criou um padrão específico, tá? E já vou explicar sobre isso. E, ao mesmo tempo, trabalhar o processo da autorresponsabilização. Ou seja, como que esse dependente químico, essa pessoa agora que está no processo de recuperação, como que ela tem que lidar com tudo aquilo que antes ela só fazia assim, né? Tipo batata quente, né? Chegava na mão dele, era a responsabilidade dele, e ele fazia, resolve pra mim, mãe, pai, resolve pra mim, esposa, né? Até os filhos acabavam muitas vezes arcando com as consequências daquilo que era escolha dele. Então, parte importante desse processo é você entender o que, né? Até ressaltei aqui para eu não esquecer e passar para vocês. Na dependência química, pessoal, um ponto fundamental para o tratamento é ajudar o paciente a mudar essa perspectiva. Ou seja, o que muito acontece é que o dependente químico, quando ele chega numa unidade terapêutica, eu lembro perfeitamente como se fosse ontem. Cheguei desnutrido emocionalmente, mentalmente nem se fala, né? Vim de vários surtos psicóticos, sem perspectiva de mudança, não tinha vontade de viver, não tinha a menor vontade de parar de usar droga, já não tinha mais intuito de crescimento, de construir família, né? Até o meu filho, eu já tinha falado assim, tá, que bom lá, a mãe dele tá cuidando dele, tá tudo certo, né? Já tinha me entregado ao vício e a esse universo. Então, obviamente que o padrão de perspectiva do dependente químico, ela só está padronizada, que é esse cérebro que construiu
né, distorções cognitivas, que sofreu alteração no circuito de recompensa, que já não vê mais sentido na vida se não for usando droga, que já não suporta tanta dor, e então ele criou um padrão associativo a informações negativas, ou seja, a perspectiva dele não vai muito longe, além daquilo que ele consegue ver. E o que ele consegue ver? Quando que eu vou usar mais uma vez? Então, quando ele chega numa unidade terapêutica, começa um atendimento clínico com profissionais que vão tentar construir algo, a parte mais importante para você profissional é fazer, né, esse paciente com um período ali, né, de quando ele passa aquele estágio inicial, né, que a mente dele está confusa, confusão mental, como eu falei, apresenta quase de surto, né, confusão na fala desconexa, a negação, principalmente negação. E aí esse paciente vai sendo medicado, vai encontrando uma melhor regulação, né, cognitiva, vai encontrando uma melhor regulação na mente dele, no cérebro dele, e você vai tendo uma melhor, né, um melhor momento, esse segundo momento de lucidez, onde você precisa criar perspectivas novas. Porque o paciente ele chega ali, né, totalmente irredutível, diante da sua própria vida, né? Não vê mais sentido em nada. Então precisamos construir isso com ele, porque muitos apresentam essas falas, e vou citar algumas delas aqui para vocês. Eu só uso porque ninguém me entende, né? A minha vida deu errado por causa disso e por causa dos outros, né? As pessoas não me entendem, eu já perdi tudo mesmo, não adianta mais. Ou seja, ele se rendeu, se entregou ao uso, se entregou ao vício, né? Se minha família mudar, eu melhoro. Aonde muitos, né, chegam, né? Eu lembro que o Juninho, né, falava isso. Ah, o problema está na minha família tem muitos problemas, né? E meu pai e minha mãe não entendem, ninguém me ajuda. Era o bonzinho, né? Não era o causador, não era o problemático, era realmente aquela pessoa que se fazia de vítima da sua própria história. O vitimismo emocional, que eu já até tratei aqui em outros vídeos, você que não acompanhou, procura aqui no catálogo de vídeos que você vai ver. Então é isso, né? Não consigo viver sem a substância. Isso é um estado também mental e emocional que o dependente químico apresenta. Por quê? Porque ele não consegue ver sentido sem a substância. Foram tantos anos construídos dentro do uso que ele perdeu essa perspectiva de uma realidade sem a droga. A droga sustenta tudo ele, né? Sustenta a busca pelo prazer, sustenta relações, sustenta aquilo que ele não quer viver, né? Faz ele preservar sentimentos que ele, né, que ele entende serem importantes, foge de emoções negativas. Então esse padrão de perspectiva é construído dentro da dependência química. Muito comum. Então, para você profissional, para você família, você entender essa mudança de perspectiva, né, de apoiar, de acolher e de conscientizar, que é a segunda parte desse vídeo, que é você trabalhar a autorresponsabilidade com ele, entendendo que em algum momento agora ele já tem uma certa lucidez. Então você pode sim, e presta atenção no que eu vou dizer, tá? Quando você trabalha a autorresponsabilidade para que ele crie novas perspectivas, você não está o punindo, você não está ocupando, você não está o responsabilizando por aquilo que talvez ele não tenha o controle do que aconteceu e causou nele traumas e o levou a encontrar nas drogas, né, essa fuga, esse alívio, essa evitação de sofrimento. Então, entenda umas coisas, as pessoas às vezes têm medo, né, por conta disso. É importante entender que o processo de autorresponsabilidade não é culpar, não significa acusar o paciente ou fazê-lo sentir vergonha do que ele fez. Significa ajudá-lo a reconhecer que, embora ele não controle tudo o que aconteceu em sua história, ele precisa assumir a responsabilidade pelas escolhas que ele vai fazer a partir desse momento de tratamento, tá? Esse vídeo aqui é voltado para quem está buscando mudança, para quem está, né, com um familiar internado, para essa família que está tentando entender, para esse paciente que está aí ainda sofrendo, não conseguiu entrar no processo de recuperação. Então você precisa entender que independente da forma que você chegou até o uso de substância, né, usando o vício como uma muleta, como um alívio, como uma válvula de escape, o que você vai fazer daqui para frente nessa construção de perspectivas novas e de autorresponsabilidade é sua responsabilidade mudar esse cenário. E não mais das pessoas, não mais de terceiros, não mais dos outros, não mais da sociedade, ou da forma que as pessoas podem te ajudar, né? Tem pessoas que estão até hoje esperando alguém salvar elas.
E você já parou pensar que talvez isso não vai acontecer? Que quem é o responsável por essa salvação, né, da sua história é você? Precisamos voltar a ser o protagonista. Né? Em algum momento você ficou tão perdido, tão desnorteado, tão confuso com a ideia de viver a tal felicidade e o prazer a todo custo, que a droga consumiu os seus sonhos e você nem percebeu. Tudo aquilo que ela prometeu, ela não entregou. Entende? Quantas vezes você imaginou isso, né, a felicidade associada ao uso, e aí você se perdeu nessa história. Então, a parte importante é mudar essa perspectiva, criar essa autorresponsabilidade. As pessoas, né, como eu disse, a família tem medo de exercer essa função de cobrar. E aí você pode sim, numa ligação, né, você falar para ele aquilo que você espera dele, aquilo que você aquilo que você espera dele, aquilo que você, né, deseja que ele pare de fazer. Não minta, não engane, não roube, não tire mais a paz. Faça o básico, procure trabalho. Sim, mas Júnior, mas eu vou falar isso pra ele vai. Temos o momento certo, né, esse momento de ser preparado, né, por isso que é muito bom acompanhar a evolução com os profissionais que estão acompanhando ele, né, para você entender o melhor momento de você começar a ter essa conversa mais séria. Né, parece que as pessoas elas perderam até esse sentido. Olha o que a codependência faz, né, coloca medo na família e a família fica ali, né, refém. Não falo isso que ele vai, aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar revoltado, ele vai fazer birra, vai ficar nervoso, aí que ele vai usar a droga mesmo. Preste bem atenção nisso. Então vamos lá. Esses pensamentos reforçam que a vitimização, a impotência e a terceirização de responsabilidades. Trabalho terapêutico com a família é criar essa consciência, né, de cobrança. Vamos lá. Perspectivas sempre negativa desse adicto. Não tem uma perspectiva de mudança. Então você precisa criar essa consciência de mudança nele. Olha lá. Eu não controlo tudo, mas posso escolher como eu faço, o que eu faço daqui para frente. Meu passado me marcou, teve traumas, tem dores. E olha, pessoal, isso não acontece da noite pro dia, tá? É um trabalho, é um processo, é uma evolução, é um acompanhamento terapêutico, por isso que eu sempre oriento. Eu faço terapia até hoje. Então é importante você ter alguém que te acompanhe, que te entende, que trabalhe a raiz do problema, que entenda as causas, né? Tem um outro vídeo que eu fiz outro dia falando sobre isso, como o vício te ajudou até aqui. Então, de alguma forma, você se escondeu atrás da substância. Então, você precisa encontrar, né, a fórmula da mudança. Olha lá. Meu passado me marcou, mas não precisa determinar meu futuro. A droga ela é uma parte da sua história. Ela não precisa determinar o fim dela. Minhas escolhas têm consequências. Olha, criando consciência. Razão, trabalhando a razão. Recuperação depende da minha participação, do quanto que você está disposto a mudar a sua história. Tá? Posso aprender novas formas de lidar com a dor? Pode sim, pode e deve, né? Comece a ressignificar a dor, comece a criar novos sentidos, entender o motivo dessa situação, o que te faz ainda o seu cérebro buscar de forma inconsciente, buscar alívio na substância por conta daquela dor, toda vez que ele lembra daquela situação, ou ele relembra em outras situações parecidas, tá? Então assim, sem negar, sair da posição de vítima é extremamente importante. Criar essa perspectiva de mudança, autorresponsabilidade, o paciente, você dependente químico, sair da condição de vítima para se tornar o protagonista da sua história. Sem negar dores reais, o paciente precisa perceber quando está preso em discursos. Que discursos são esses, Júnior? Discursos: culpar a família, culpar a sociedade, culpa o parceiro, a parceira, culpa a infância, né? Eu fui abandonado, fui rejeitado, fui adotado, né? E sofri abuso. Tudo isso são justificativas plausíveis até você entender essas dores e o que elas causam em você. Uma parte que o dependente químico ele vive fugindo de emoções negativas. Então, a partir do momento que você cria habilidade, né, uma consciência de mudança, né, você começa a melhorar as suas emoções e dar um novo significado a elas. A pergunta terapêutica tem que mudar. A pergunta para você mudar a sua história, ela tem que passar: por que isso aconteceu comigo? E passar para uma pergunta básica e simples, mas com uma profundidade enorme: o que vou fazer com isso agora? Olha só a mudança, vou repetir: por que isso aconteceu comigo? Você identifica o porquê isso aconteceu comigo, e aí você responde com uma outra pergunta: o que eu vou fazer com isso agora? A escolha
né, de como vai ser o seu futuro, está nas suas mãos. Mães, pais, profissionais, né, você precisa encontrar essa mudança. Para que esse seu paciente, para que você, dependente químico, que está aí buscando entender as raízes dos seus problemas, assumir as consequências, criar uma consciência emocional, como eu sempre falo. Quando você começa a lidar com as suas emoções, para você construir uma inteligência emocional, é doloroso demais no início. Porque tem inúmeras emoções que você sempre passou a vida inteira fugindo. Então, criar essa consciência emocional é desconstruir muitas coisas, muitos personagens, né? Principalmente esse de vítima das situações. E aí você vai começar a entender como você está se sentindo, como você, né, tenta evitar essas dores, qual será a consequência das minhas escolhas. Existe uma outra forma de lidar com esses sentimentos? E para finalizar, é o que eu trabalho sempre com meus pacientes, né? A construção, a regulação emocional, ela parte desse certo princípio. Entender as emoções, quais são os sentimentos, os pensamentos construídos em cima desses sentimentos e qual a melhor ação. Trabalhar toda a sua parte cognitiva, isso é terapia racional emotiva. Né? Isso é terapia cognitiva comportamental, quando você começa a entender, a fazer uma leitura melhor das suas emoções, visando que a mudança dos seus comportamentos. Processo longo, né? Um processo que precisa ser duradouro, contínuo, mas que funciona. Uma boa noite a todos vocês, Deus abençoe e até semana que vem.